eu sou Cláudia Zucchini Dalcorso, diretora e cofundadora da Elos Educacional. E hoje estamos iniciando mais uma temporada do Momento Elos. Junto da minha sócia, Silvana Tamassia, vamos comandar alguns episódios com convidados e convidadas que irão conversar sobre os temas de equidade racial e a situação dos povos originários. Para iniciar, eu tenho a honra de apresentar para vocês Cleidiane Castro de Oliveira, mulher indígena Tremembé da Barra de Mundaú, do Ceará, professora e militante das lutas indígenas. Seja bem-vinda, Cleidiane. Olá, Cláudia, tudo bem? É um prazer enorme estar aqui mais uma vez para contribuir com um debate importante. O prazer é todo meu de ter você novamente conosco, Cleidiane. Aliás, se você ainda não viu o debate em que a Cleidiane participou no nosso seminário, no início de 2024, está lá no nosso canal do YouTube. Aproveitando a sua presença aqui com esse tema tão necessário, conta pra gente como o papel das mulheres indígenas tem evoluído ao longo do tempo. E qual é a importância de reconhecer e valorizar suas contribuições para a preservação da cultura e a liderança dentro das suas comunidades? Falar da evolução, da ocupação de lugar, de poder das mulheres indígenas dentro desse contexto histórico que nós temos, é fazer um resgate, antes disso, cultural e histórico, da evolução dessa trajetória das mulheres, de ocupação de lugares das mulheres. E assim como todas as mulheres do nosso país e de todo o mundo, nós, mulheres indígenas, também temos desafios, também passamos por dificuldades no nosso dia a dia. E a gente percebe o quanto a gente tem lutado para ocupar diferentes espaços, mas ainda temos muitas barreiras no decorrer desta evolução. No entanto, no nosso movimento indígena, a gente percebe o quanto as mulheres elas têm ocupado lugares diferentes e têm assumido, sobretudo, a liderança de seus povos, o que é uma evolução bastante importante. Porque a gente, quando pensava em falar de lideranças mulheres, era algo ainda muito pequeno, algo muito insignificativo de uma certa forma. Hoje a gente percebe que as mulheres indígenas elas têm ocupado esse lugar de posição de liderança. Tem mulheres caciques, tem mulheres que são pajés, mas tem mulheres que também são lideranças e que assumem o mesmo papel e que assumem as mesmas delegações. E isso tem mostrado para o movimento indígena a força que as mulheres têm, a capacidade que elas têm para assumirem esses lugares de poder. Mas sabemos das dificuldades que a gente enfrenta, porque essas mulheres elas continuam sendo mães, elas continuam sendo as donas de casa, elas continuam sendo os seres vulneráveis à discriminação, vulneráveis ao preconceito, porque a gente tem a sensação de que quando as mulheres elas assumem uma posição de organização política ou de poder, elas precisam provar o tempo todo que elas são boas naquilo que estão fazendo. Coisas que a gente não percebe quando um homem assume uma posição em qualquer posição de poder ou um lugar, uma profissão, As mulheres elas acabam tendo essa cobrança muito maior. Mas, num contexto geral, as mulheres elas têm evoluído, têm construído uma evolução histórica bastante significativa e importante nessa trajetória de evolução mesmo, de entender que as mulheres elas podem ocupar diferentes lugares e elas podem sim gerenciar lugares, elas podem sim ter mandatos de poder. E por isso as mulheres estão ocupando a política, por isso que mulheres estão ocupando governos, e isso é muito importante, Agora nós sabemos também das lutas que são para chegar até aí, das dificuldades que as mulheres passam até aí,
né? Porque ainda exige, é muito enraizado na sociedade, que a gente acaba dizendo que é uma questão cultural, e que a gente, mesmo estudando, a gente não consegue sair disso, não consegue sair desse discurso de que esse patriarcado, de que essa ideia da masculinidade é uma coisa cultural. Né? E a gente acaba entendendo que a mulher é que é responsável por cuidar da casa, por cuidar dos filhos, por cuidar da vida estudantil, das crianças, né? Quando isso não era para ser dessa forma. Que todos têm a obrigação, não só a mulher como mãe, mas o pai também, né? Então as mulheres, elas passam por essas dificuldades, mas mesmo assim têm construído e têm delegado importantes espaços de organização política e de poder. Então, dentro do movimento indígena, essas mulheres, elas têm ocupado diferentes lugares, elas se organizam dentro dos seus territórios, elas têm grupos organizados, elas são lideranças, elas coordenam a luta dos territórios e a luta pela demarcação dos seus territórios também. E não só por isso, mas também para a garantia da efetivação das políticas públicas dentro do seu território, seja para os jovens, sejam para as mulheres, sejam para o coletivo no geral, para os homens, para a educação, para a saúde indígena. Então, essas mulheres, elas têm se colocado nesse lugar e têm feito um excelente papel. E o movimento indígena, ele tem reconhecido também o valor das mulheres dentro desses espaços e tem construído essa trajetória importante e coletiva também. Como uma experiência, eu trago a história do povo Tremembé da Barra do Mundaú, que é o meu povo, que todos os espaços de organização do território, eles são geridos por mulheres. A educação, a saúde indígena, as lideranças do território são mulheres, a gente não tem pajé nem cacique, nós temos 2 lideranças mulheres que coordenam essa luta e organizam o povo de uma forma muito bonita e articulada, porque em 20 anos de luta a gente conseguiu demarcar um território, conseguimos homologar o território nesse curto espaço de tempo de luta, né? E a gente percebe o quanto a força das mulheres, elas são importantes. Nesse território também, as mulheres, elas são organizadas, elas têm um grupo que se chama Cuyamporã, e elas se organizam para discutir politicamente como elas devem prosseguir a luta, como elas devem buscar as políticas públicas para as mulheres, mas também para o coletivo, porque as mulheres, elas têm essa força e essa empatia de não querer só para si, né, mas também pensar no coletivo, pensar no todo. Então, nesse território a quem eu me refiro, é um território muito bem organizado, e essa organização, ela parte das mulheres. Isso quer dizer que os homens, eles não estão também nesse processo de organização? Não. A ter à frente dessas organizações as mulheres também fala do quanto é importante essa parceria dos homens. Fala também da organização das mulheres, mas também fala dos homens que estão ali por trás, que estão ali juntos, apoiando essas mulheres, que estão dando força a essas mulheres, e são grandes companheiros e grandes guerreiros que têm evidenciado o papel das mulheres dentro do território. Então, isso não é uma experiência fácil, né? Para a gente chegar aonde nós estamos hoje, foi preciso muita conversa, foi preciso muita formação, foi preciso muita entrega, né? A gente teve que passar por momentos bem difíceis também, para mostrar a força que as mulheres, elas têm dentro desse território e dizer que a gente é capaz sim de organizar um território, que a gente é capaz de se organizar politicamente e de ocupar esses espaços de organização, de política e de poder dentro do território. Então, é uma experiência bastante importante, que serve também de modelo, de exemplo para os outros povos, e a gente vê o quanto os povos indígenas, eles têm se organizado nessa missão de fazer essa entrega também, né? A gente entende que a luta pela Mãe Terra é só uma das lutas que a gente tem, a luta principal, a gente diz que é a mãe das lutas, mas existem tantas outras em que as mulheres, elas estão à frente, elas estão coordenando e estão trazendo para os seus territórios a efetivação de suas políticas públicas, a efetivação dos seus direitos, o que também não é fácil. Né? Então, assim, a gente tem uma trajetória histórica que vem evoluindo, que vem avançando desse papel da mulher, porque a mulher se preocupa com essa preservação cultural,
Os homens também se preocupam, mas as mulheres, elas têm uma afinidade melhor, porque a gente diz que a Mãe Terra é feminina, né? Então, a gente tem, e acredita que a gente tenha essa empatia. Porém, é importante mais uma vez destacar, as dificuldades elas continuam, né? Essa trajetória, essa evolução para a gente chegar até aqui, tivemos muitas dificuldades pelo caminho e a gente continua tendo, né? Mas a gente tem aprendido a lidar com essas dificuldades e crescer com elas, né? E a gente tem dado continuidade a esse papel de luta dentro do território, mas também fora dele, porque as mulheres, elas ocupam esses lugares não só dentro dos seus territórios, mas têm ocupado lugares fora deles também, né? E aqui no estado do Ceará, a gente percebe uma evolução bastante importante, porque hoje nós temos uma Secretaria dos Povos Indígenas, que é coordenada por uma mulher, que é uma mulher cacica, que também é mãe, né, que também tem sua casa, mas que tem dado o seu melhor, que tem feito o seu melhor e tem mostrado que as políticas públicas podem vir sim, assim a gente esteja unido, esteja organizado e a gente se compreenda dentro desse papel de articulador também para os nossos territórios e para os outros territórios também. Então, são essas experiências que eu gostaria de compartilhar, do quanto que a gente tem evoluído, mas do quanto que a gente ainda precisa lutar para que a gente consiga uma igualdade de direitos, porque a gente ainda não tem essa igualdade de direitos, né? A minha trajetória enquanto mulher dentro do território que hoje eu vivo, né? Eu já nasci nessa luta, me criei nessa luta, mas de muito pequena eu já entendi o valor da luta. E desde muito cedo eu assumo a minha responsabilidade e assumo o meu papel dentro do movimento indígena, porque aqui todos têm uma responsabilidade social com a luta, né? Eu posso ser o que eu quiser, mas eu não posso esquecer da minha responsabilidade com a luta. E enquanto mulher, eu participei de todo o processo de construção de educação escolar indígena e sou professora da escola desde a sua fundação em 2005. Desde 2005 eu atuo como professora, já fui coordenadora da escola, hoje sou professora, continuo esse legado de educação dentro do território. Mas a gente não é só professor, a gente assume muitas outras funções dentro do território, que é nossa obrigação, nossa função social de organizar esse território. Eu participo do grupo de mulheres Cunhaporã. Dentro do grupo de Cunhaporã, nós temos dois subgrupos de mulheres também, só de mulheres, que um é as defensoras da Mãe Terra, que trabalham com a questão cultural, elas fazem apresentações, elas se organizam, e temos um outro coletivo que se chama As Protegidas de Orixás, que é o grupo que eu participo. Mas, além disso, o que é que a gente faz? A gente organiza os cursos que chegam dentro do território, a gente mobiliza o território para participar das reuniões. Eu já fui presidente do Conselho Indígena Tremembé de Itapipoca, hoje continuo dentro do conselho, mas numa outra função, não de presidente. E a gente tem construído muitas coisas a partir disso, porque a gente vai aprendendo. E a gente vai ocupando também espaços dentro do território para a gente se preparar para ocupar espaços fora do território também. E a gente tem ocupado conselhos municipais, conselhos estaduais, e assim a gente vai construindo, ocupando esses lugares e reafirmando o valor e a importância que as mulheres elas têm para ocupar espaços que falam sobretudo da gente, porque tem que ser da gente para a gente. E a gente tem trabalhado nessa perspectiva de que a gente construa para nós e para deixar esse exemplo para a nossa geração que vem aí, para que eles continuem a luta e que eles conquistem mais espaços, sobretudo as meninas conquistem outros espaços em que a nossa geração não foi capaz de ocupar espaços como esse. Cleidiane, eu nem sei como te agradecer. Você dá uma aula para gente. E como é bom te ouvir. Sua fala é realmente uma inspiração. Quando disse que precisamos ocupar espaços que nossas gerações não foram capazes de ocupar, traz um lugar de luta e não de vitimização. Isso me fez refletir tanto, realmente eu fiquei comovida. Mais uma vez, muito, mas muito obrigado de ter aceitado o nosso convite e ter nos presenteado com sua voz. Um grande beijo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez dialogando sobre um tema importante como esse. A gente ainda tem muita coisa para discutir, a gente ainda tem muita coisa para fazer com esse assunto, né, da evolução.
da ocupação das mulheres em espaços de organização política e de poder também, mas eu fico muito grata de ter aqui nesse curto espaço de tempo, ter colocado a experiência do meu povo para que fique com motivação para outras pessoas também. A Elos está sempre aberta para você, Cleidiane. Para a Cleidiane e para você que está assistindo também. Para ter mais conteúdos sobre este tema, acesse nosso site eloseducacional.com. Muitas vezes a fala deles vai depender do nosso olhar, do nosso apoio, para que eles possam saber expressar angústias, dores, preconceitos e para que eles possam aprender a se ver no mundo de uma forma ativa e que não vai permitir ser desrespeitado por outra pessoa.